Fala aí, Clubbers, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu trago para vocês informações e tudo que você precisa saber para se tornar um investidor e um trader de sucesso aqui no mercado americano. Fique com a gente porque esse canal foi feito para você. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre coisas que ninguém quer ouvir, mas precisam ser ditas. Recessão, o que aconteceu com SV Bank, o vídeo que eu fiz, eu dividi com um monte de gente sobre esse assunto. Vou aprofundar um pouco mais e dizer para vocês o que você deve pensar em fazer com o seu portfólio, se você já está investindo, se você quer começar a investir, para você se preparar. E você precisa se preparar. Esse assunto é super sério, a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente prevenir coisas piores. E vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, quando eu tinha, talvez, uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, não lembro, 43 ou 44 anos de idade. A minha mulher me insistia comigo que eu tinha que fazer o screening, o exame de câncer de próstata. Aí eu fui no médico, falei com o médico, e a gente ia fazer o exame, ele me falou assim, tem 2 tipos de você fazer isso. Tem o exame clássico de toque, que todo mundo sabe como é que é, e tem um outro que se faz agora, que é um exame de fezes. Ele me explicou a parte técnica das 2 coisas, como é que funciona, e ele falou assim, acontece que no exame que não é o exame de toque, é o exame de fezes, você pode demorar se ele tiver um indicador que possa ser um câncer, a gente vai precisar fazer de um outro exame, e se você conseguir sobreviver 14 ou 15 dias com a possibilidade de ter câncer, sem ficar com ansiedade de morrer antes, eu acho que essa é a melhor solução. Ou então você faz já o terrível e já ficar sabendo de uma vez por todas. Aí eu comecei a conversar com ele exatamente sobre esse assunto, quando ele falou assim, aí eu perguntei, doutor, por que você está falando? Porque tem gente que fica assim, se o exame não vier exatamente perfeito, essa possibilidade dele ter câncer, eles têm que esperar 14 dias, as pessoas ficam muito nervosas, ficam muito preocupadas, e, obviamente que sim, mas ele falou uma coisa interessante que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, ninguém gosta de esperar por mais notícias, e ele está coberto de razão, e a gente não gosta de esperar, de cogitar, de pensar em coisas ruins que possam vir. Mas como a gente não está falando de uma situação de vida e morte, de saúde, só para ilustrar, você entender a direção mais provável que o mercado financeiro está indo, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu tenho sido, no começo do ano de 2023, bastante otimista, continuo muito otimista para esse novo ciclo de mercado. Acontece que eu também entendo que os ciclos de mercado eles acontecem, tem momentos do ciclo que são momentos muito fáceis para o investidor, muito positivos, e momentos que não são nem fáceis, nem são necessariamente positivos para a maioria das pessoas. Mas para quem entende o que está acontecendo, para quem tem a habilidade de lidar com esse mercado, esse tipo de notícia é sim muito positiva, porque te abre uma porta de oportunidade que você não tem em outros ciclos econômicos. Um ciclo de downturn, de queda, é uma oportunidade que quem realmente vive o mercado, quem orbita nesse ambiente do mercado financeiro, fica esperando, porque se você entende o ciclo, você se prepara, e você realmente se prepara, você está numa posição de ter resultados muito melhores que você teria num ciclo normal. Então, quando você está no começo de um novo ciclo, eu vou explicar um pouquinho disso para vocês, falar um pouquinho do SV Bank, falar um pouquinho sobre First Republic, falar um pouquinho sobre Credit Suisse, o que está acontecendo nos bancos e como isso pode refletir. Então fica até o final, porque esse vídeo é realmente para quem é maduro, forte o suficiente para encarar algumas notícias que talvez a princípio não pareçam as melhores, mas se você aguentar até o final, tem um pote de ouro no final do arco-íris, como eles dizem. Então vamos fazer só um resumo rápido. O mercado começou, o ano de 2023 começou bastante otimista, e a razão desse otimismo do mercado foi porque o Fed, o mercado interpretou de que o combate à inflação, o aumento da taxa de juros, que era até um certo momento o tema central, o foco central do Banco Central Americano, do Fed americano, ficou central algumas vezes. Era o combate à inflação e eles tinham que continuar aumentando a taxa de juros, e a razão disso eu já expliquei em outros vídeos, mas é muito simples se você não tem assim, uma noção exatamente da razão. Aumenta-se a taxa de juros para que o custo do dinheiro, o valor do dinheiro, o preço do dinheiro, se você pode falar isso, fique mais alto, para inibir consumo, para que o consumidor em geral, eu, você e todo mundo, a gente dê uma freada no nosso consumo para poder trazer a inflação de volta para baixo. Deixa eu só ajeitar daqui. Conforme as coisas, conforme a inflação
que nada mais é do que o excesso de dinheiro, onde faz com que o preço das coisas aumente consideravelmente. A gente sofreu esse efeito, foi o subproduto da crise do Covid, onde se gerou muita liquidez, o pessoal começou a consumir, e o subproduto disso sempre é a inflação. A gente teve um processo inflacionário. Mais uma vez, mais um ciclo inflacionário na economia, não só americana, na economia mundial. E agora, o que o Fed teve que fazer? Para combater essa inflação, ele teve que ter um approach muito mais agressivo em relação a políticas econômicas. O Fed saiu de um environment, de um período onde a taxa de juros, pelo menos aqui nos Estados Unidos, foi historicamente baixa, praticamente zero, juros nenhum, então o custo do dinheiro estava muito baixo. E no período mais rápido da história, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente já teve taxas de juros mais altas do que a gente teve hoje. A gente já teve inflação mais alta do que a gente teve hoje, mas a gente nunca teve uma política de combate à inflação, pelo menos em termos de aumento da taxa de juros, tão agressiva como a gente teve, num curto período de tempo. E hoje, o que a gente está começando a ver resultados disso? Um dos resultados disso, que ficou óbvio, notório, foi no caso do Silicon Valley Bank. E para você entender essa crise, Silicon Valley Bank foi um banco que ele tinha emprestado muito dinheiro a juros muito baixos num período de 2020 e 2021. Acontece que esse empréstimo de dinheiro muito baixo, o valor do dinheiro era muito baixo, gerou um problema subsequente, que eles não tinham mais fluxo de caixa. E fluxo de caixa de banco, como é que funciona? Fluxo de caixa de banco, como é que o banco faz dinheiro? Ele faz dinheiro com empréstimos que são feitos, são juros desse empréstimo, mas o capital que ele usa para fazer esses empréstimos é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro que é depositado constantemente. O que aconteceu é que a maioria das empresas que eram startups, que estavam começando, e pegaram esse dinheiro emprestado no momento de abundância de dinheiro, de liquidez no mercado, nos últimos meses eles não tinham mais o mesmo fluxo de depósitos, não acontecia, eles não tinham esse dinheiro voltando para eles em forma de depósito. E o que eles tinham feito na época com esse capital que eles tinham adquirido? Eles simplesmente compraram bonds, compraram os títulos do Tesouro, que tem prazo de maturidade, de vencimento, eu sempre falo maturidade porque em inglês é maturity, mas eles vencem somente num período geralmente longo de 10, 20, 30 anos. Eles compraram muitos bonds de 30 anos, que é o que os bancos geralmente fazem, porque os bancos são muito conservadores com o capital que eles têm. E eles têm que ser conservadores por razões óbvias. Eles têm que correr poucos riscos, porque eles precisam desse capital, eles precisam desse dinheiro. Está relativamente líquido. O problema é que um bond que vai vencer daqui a 30 anos não é um produto altamente líquido. Você pode revender ele, você pode. Mas o que acontece é que, conforme o yield, o retorno do bond, que estava muito, muito alto, começa a baixar, o preço dos bonds começa a subir. Então eles têm sempre, foi isso que eu tenho falado, essa aqui é a relação entre yields e bonds. O que aconteceu? Eles tinham esse capital, muito capital em bonds, em títulos do Tesouro, e eles não podiam, pelo menos tecnicamente, eles não deveriam vender esses bondes ainda, porque se você tem um bonde, você segura o bonde até a maturidade, até o vencimento, você não perde dinheiro, você recebe o que seria o yield dos retornos do bonde periodicamente, e no final, 10, 15, 20, 30 anos, você recebe o principal, então você não perdeu dinheiro. Mas se você tiver que vender antes, num environment onde você comprou o bond por um valor X e agora ele vale muito menos, você perde dinheiro. Então eles tiveram que vender uma quantidade absurda de bonds, entre outras coisas. E a gente teve o que a gente chama de um runoff. De um runoff, as pessoas, quando elas descobriram que a Silicon Valley estava tendo esse problema de liquidez, o que eles fizeram? Correram para o banco, começaram a tirar seu dinheiro. E aí uma coisa foi o self-fulfilling prophecy, ou seja, as pessoas fizeram com que o problema que já era health se tornasse pior. E SV Bank, a Silicon Valley Bank, já não existe hoje, ele não foi bailout. Tem gente falando que foi bailout nos mesmos termos de 2008, isso não é verdade. Existe uma outra coisa que está sendo dita, que a gente está passando por uma crise agora, esse é um prelúdio de uma crise igual de 2008, e isso também não é verdade. E eu explico para vocês por quê. Porque em 2008 a gente tinha uma coisa chamada debt to GDP, o débito, o grau de endividamento individual em relação ao GDP, o Produto Interno Bruto Americano, era muito mais alto do que hoje. Então a gente não está exatamente no mesmo problema, a gente não está no mesmo tipo de bolha que a gente teve. A bolha imobiliária de 2008 não está se repetindo hoje,
mas a gente está com um problema de liquidez nos bancos real. E geralmente esses problemas com esses bancos menores, eles vêm em cascata, ele é um processo, acontece com um, depois acontece com outro, depois acontece com outro. Então a gente teve o Silicon Valley, a gente teve a First National, a gente teve Credit Suisse na Europa. Então você começa a ver, nesse sentido a gente tem uma coisa similar com 2008. E uma coisa aconteceu, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu mudei um pouco, geralmente eu tento fazer um vídeo mais educativo, mas isso é mais educativo, isso é super importante você entender. Que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que já foi, que hoje tem uma posição política diferente de appointment, mas apesar que também o Fed chair também é escolhido pelo presidente, mas ela já foi o que o Jerome Powell é hoje, ela foi o Fed chairwoman do Fed antes dele. Ela falou uma coisa que fiquei com isso na cabeça. Ela falou o seguinte: as outras declarações passadas sobre a situação dos bancos nos Estados Unidos eram que os bancos dos Estados Unidos, de modo geral, de um jeito bastante genérico, ou seja, estava incluindo os grandes e os pequenos, não teriam problema e não seria uma alavanca para uma crise financeira. A última declaração dela foi o seguinte, não foi exatamente isso, ela falou assim, que eles estão preparados, eu vou botar aqui em inglês, que eles estão preparados para que se uma crise bancária, uma crise do setor financeiro vier, eles terem um remédio. Isso, para mim, que já vi esse filme antes, nada mais é do que uma maneira de dizer sutilmente que os bancos estão ferrados. Alguns bancos, não todos os bancos. Então vamos contextualizar isso para falar outra parte que interessa para todos nós, o que a gente deve fazer para se proteger. Você não pode comparar um banco menor, um banco secundário, porque eu penso, todo mundo fala assim, as palavras têm poder. Então quando você vê no news assim, o segundo maior banco que fale nos Estados Unidos, em comparação, o último que faliu, comparação os que existem, os grandes bancos americanos, a JP Morgan Chase, a Wells Fargo, a Citibank, Bank of America, você não pode fazer uma comparação. Então, esses grandes bancos podem estar com outros tipos de... Eles estão com problemas relativamente parecidos, mas numa proporção muito menor, porque são bancos muito maiores. Aqui existe uma política... que a gente chama de too big to fail, é uma frase que ficou muito famosa na época do Financial Crisis, do GFC, Great Financial Crisis 2008, onde diz que os bancos eram grandes demais para falir, porque se eles falissem, de fato, os grandes bancos, aí sim a economia entrava em colapso. Então, a gente não está vivendo o mesmo problema e você não pode generalizar o problema desses bancos menores. Por exemplo, Credit Suisse é um banco que não gera lucro, que tem problemas de liquidez, problemas administrativos gravíssimos, de corrupção generalizada há muitos e muitos tempos. Eu sei que todo mundo pensa, porque a Suíça deve ser muito bom, chocolate suíço é muito bom, relógio suíço é muito bom, banco suíço com todo tipo de abertura que eles têm. Se você tem dúvida se é uma coisa boa ou não, o Credit Suisse, da maneira que era, já não existe mais o Banco Centenário, ele já não existe no formato original. Pô, Bruno, olha, ok, fine. Ótima informação ou péssima informação, I don't care. O que eu vou fazer se eu estou investindo? O que eu preciso fazer a partir de agora? Então anota aí uma sugestão. Obviamente que o objetivo desse canal é trazer informação e educação. Eu não faço recomendação de nada, eu só estou trazendo para vocês o contexto e eu vou dividir com vocês o que eu estou fazendo hoje. E se você quiser, anota, pesquisa, tire suas próprias conclusões. Se você tiver um financial advisor, fala com seu financial advisor. Mas o que acontece é o seguinte, por causa dessa crise de liquidez dos bancos, a única maneira dos bancos conseguirem levantar de novo a sua taxa, o seu rate de depósitos, é exatamente o problema que vai trazer a recessão, que já está sendo, a gente já está falando em recessão. Olha, eu lembro que eu fiz um vídeo sobre recessão há 2 anos e meio atrás. Eu fiz um vídeo, tá aí em algum lugar aí no canal, ou 2 anos e 3 meses, mas tem mais de 2 anos que eu fiz um vídeo de recessão. A gente tem indicadores econômicos que mostram, que predizem recessão very accurately. Inclusive, alguns meses atrás eu disse que o criador de um desses métodos disse que talvez esse ano estivesse errado, que talvez a gente não fosse entrar em recessão usando o método dele, que é a inversão do yield curve, mas a gente não sabia ainda esse problema dos bancos menores que está acarretando problema para os bancos maiores. Então, quando as coisas mudam,
é wise, é inteligente você também mudar de opinião. A gente não pode ser um monolito, né? Eu falei isso no passado. Então, eu achava que a gente ia ter uma recessão muito mild, uma recessão não tão agressiva. Hoje eu sei, praticamente eu tenho quase certeza que a gente vai sim de fato ser recessão, e a intensidade da recessão é uma coisa muito relativa. Você está comparando com o quê? Comparando com 2008? Se comparado com 2008, eu acho que ela não vai se comparar àqueles extremos. Comparado com a 2020, que foi muito curta, foi uma coisa muito rápida por causa do Covid, também não acho que vai ser nos mesmos termos. Então, contextualizar agora é super importante. É o que eu estou fazendo com o meu portfólio, eu digo para você. E o que acarreta? Primeiro, deixa eu explicar para vocês. Uma recessão oficial. Acarreta que o rendimento das empresas, o que a gente chama de earnings das empresas, que realmente quanto dinheiro elas fazem, os lucros que elas fazem, obviamente que é comprometido quando as pessoas elas começam a consumir menos. Eu consumo menos, você consome menos, todo mundo consome menos, e isso realmente se transforma numa alavanca negativa, ou seja, se consome menos, o earnings das empresas realmente começa a contrair. Essa contração do earnings, que pode acontecer inclusive agora no próximo trimestre, se não em algum trimestre, nos próximos trimestres, a gente tem mais 2,5 para 2023, na verdade 3, né? Aqui está no mês 3, quase entrando no mês 4. Então, como é que a gente tem que pensar a partir de hoje, pelo menos na minha opinião, se a gente realmente está entrando num cenário de recessão? Primeiro, que você tem que encarar o fato de que os seus estoques vão cair. Isso é praticamente uma certeza. Teve recessão, seus estoques vão cair. E a grande maioria dos seus estoques vão cair. Renda variável em geral vai cair. É um momento, na minha opinião, igual quando eu fui lá com o médico para falar sobre screening de câncer, é melhor você saber a notícia ruim primeiro. Sabendo a notícia ruim primeiro, você pode se precaver. Como é que você pode se precaver? Algumas sugestões pessoais minhas, eu estou falando de novo para fins educacionais, tire suas conclusões. Se você tiver um financial advisor, fala com seu financial advisor, estude, leia, porque essa informação eu estou dividindo, porque eu realmente acredito nela, na nossa comunidade de clube de investimento, eu estou dividindo a mesma coisa, as mesmas convicções que eu tenho com todo mundo. Se você tem estoques de qualidade, de fato, e você está nesse jogo de investimento, se você está nesse momento, você na sua vida pessoal como investidor, você está para o longo prazo, é só você segurar. Se você tem estoques de qualidade, empresas de qualidade, você pode simplesmente esquecer, não ficar pensando nisso, não ficar olhando para sua conta, porque se você olhar para sua conta, você vai ter uma decepção muito grande, talvez isso emocionalmente seja prejudicial para você. Não olhe para sua conta, se você tiver qualidade. Se você não tiver qualidade, aí você tem que reavaliar o que você tem, e aí você tem que fazer um balanço do seu portfólio, e talvez fazer um reshuffle, fazer um arrangement, fazer uma reorganização do seu portfólio, e entender que às vezes você fez uma escolha errada, eu faço escolha errada, todo mundo faz escolha errada, então de repente você tem que olhar porque você escolheu de errado, que não é qualidade, que tem sofrido, você pode ter certeza. Você está sofrendo no momento agora que a gente não oficializou recessão, pode ter uma certeza que no momento de recessão vai ser pior. E o que a gente não tem certeza é se esses estoques de qualidade, eu não digo nem péssima qualidade, talvez seja a qualidade duvidosa ou não provada, ou que depende de vários outros fatores que não sejam deles mesmos. Todo estoque, toda empresa depende de fatores externos, mas quando você tem uma empresa, por exemplo, como Apple, como Microsoft, como Google, que são líderes dos seus mercados, que tem um histórico de décadas, você sabe, Procter & Gamble, ou você está falando de Ultra Group, décadas e décadas de uma indústria, alguma coisa assim. Se você não tem empresas desse porte, você sempre corre o risco real, por isso que você tem que avaliar as empresas que você tem, de que essas empresas que estão má das pernas hoje, entrem numa recessão, fiquem pior e talvez nunca se recuperem. A gente não tem como saber isso com certeza. É muito mais fácil, pensa comigo se não faz sentido, é muito mais fácil você olhar para uma empresa que passou por recessões anteriores e você falar assim, ela passou por essa, ela balançou, mas não caiu. Mas uma empresa mais recente, uma empresa que não tem esse tipo de história, que não tem o mesmo cash flow, não tem um baixo grau de endividamento, não tem outras características, pode ser uma situação muito, muito mais complicada de você ter essa empresa, esse estoque voltando. Então você precisa avaliar isso. Terceira coisa. Eu estou olhando
Estou investindo a partir de hoje muito mais do que eu faço geralmente em bonds. Em bonds estou colocando meu dinheiro em renda fixa. Geralmente eu faço isso através de ETFs. Então existe bond ETFs que você pode procurar, que é uma boa alternativa, na minha opinião, por algumas razões. Primeiro, a razão é que é fácil você perceber que o bond yields, o que está inversamente relacionado com o preço dos bonds está caindo. Então, se o yield, o retorno dos bonds estão caindo, é natural que o preço de bonds suba. Então, se você compra a bonds ou bonds diretamente, ou se você compra a ETF de bonds, que eles têm uma chance muito maior de um upside. E mesmo que eles caiam, bonds, porque pela natureza, os títulos do Tesouro Americano, que são os assets menos arriscados do mundo, é praticamente risco zero, você está mais protegido em relação a isso. Eu estou olhando para meus portfólios e tem certas coisas que eu vou manter, independente da crise, e eu vou inclusive usar esses momentos de queda, momentos da recessão, de depressão, não depressão financeira, mas depressão dos investidores, onde eles give up, onde tem uma coisa chamada capitulation, onde todo mundo desiste, eu vou vender meus estoques, acabou, o mercado financeiro já não é mais para mim. Nesse momento eu vou esperar e vou adicionar os estoques de qualidade que eu tenho. Bruno, mas se você fizer, você vai tentar time the market. Você está querendo saber o exato momento e eu vou dizer para vocês, não é isso que eu estou fazendo. Não estou tentando time the market. Tive que encostar aqui. Não estou tentando time the market. Mas acontece que, para um investidor sofisticado, se você tem experiência, isso é uma coisa que é super importante, porque eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque eu passei por outros ciclos de mercado e perdi o bonde. Estude ciclos de mercado, não acredite só em mim, sabe? Pegue outras fontes, escute os ciclos de mercado e como ativos específicos reagem a certos ciclos de mercado para você se sentir mais confortável nas suas escolhas. Então, hoje, para mim, fazer investimento em bonds, em títulos de tesouro americano, faz perfeito sentido e usar isso como uma proteção dos estoques que eu já tenho, que eu quero manter. E outra coisa que eu quero fazer é reavaliar alguns estoques. Eu já estou fazendo isso que eu tenho, se realmente eu quero continuar tendo eles para os próximos anos. Será que nos próximos anos vai valer a pena, quando um ciclo mercadológico onde a tendência é que os estoques caiam, o preço de bonds suba e outros efeitos que ainda vão vir, eu também estou avaliando. Será que tem certas coisas que eu quero ter? E algumas eu já sei a resposta, e os que eu não quero ter, talvez seja pela experiência prévia, eu não tenho problema de dizer o seguinte, olha, foi bom enquanto durou. Bons estoques realmente é como um casamento. O Warren Buffett fala, se você não está disposto a ter um estoque, segura ele por 10 anos, você não deveria ter ele nem por 10 minutos. Eu acredito nele, eu sou um grande fã do Warren Buffett, eu sou um grande imitador descarado do Warren Buffett, do estilo do Warren Buffett, de Charlie Munger, de value investors em geral. Eu também faço trade, e como trader eu tenho um approach, eu tenho uma maneira de ver, uma maneira de agir. Como investidor, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu analiso as coisas de uma maneira diferente, eu reajo ao mercado de uma maneira diferente. Então, o meu chapéu de investidor, está me falando que é um bom momento para investir em bonds, está falando para mim que é um bom momento de me proteger o meu capital, proteger o que eu acho que é importante para mim. E qual é a próxima coisa que você pode fazer? Existe uma incerteza muito grande no mercado quando ele é muito volátil. Quando ele está muito volátil, quando ele sobe, quando ele desce. Por isso que ele é volátil, porque ele é incerto. Volatilidade, ela nada mais do que essa incerteza materializada. Então ela se materializa de várias maneiras no mundo do mercado financeiro, mundo de investimento, de trade principalmente. Mas quando você começa a ter um mercado mais direcional, principalmente quando você tem um mercado que vai ser movido, porque ele sempre é movido a um movimento como esse, ele é sempre movido por fear and greed, por ganância e medo. Mas no momento como esse, onde a gente já está vendo índices, eu vou colocar para vocês aí, o índice de medo, fear and greed, que o CNN.com põe, eles fazem um track do sentimento do mercado, onde agora é muito possível, é provado, está aí para vocês verem, que o investidor médio está com medo, está com muito medo. É o momento onde as oportunidades aparecem, tanto para investimento de longo prazo, quanto para trade. Para investimento de longo prazo, de novo, eu não estou tentando falando para ninguém try to time the market, e eu entendo o seguinte, pessoal, esse é meu full-time job. I'm sitting here, nessa mesa aqui, nesse desk, meu computador com as minhas telas abertas, fazendo isso todo dia full-time. Esse é meu trabalho, esse é my job.
Então eu não estou esperando que a maioria de vocês que assistam esse vídeo, que tenham essa mesma... E eu faço isso por muitos e muitos anos, então eu tenho estômago, eu tenho capital e eu tenho experiência prévia, principalmente das coisas que eu errei. Eu tinha desejo de entrar no esse ciclo de mercado no momento certo e eu errei todas as vezes que eu tentei. No último ciclo, eu dei uma melhorada considerável comparado com o passado, mas eu me sinto preparado esse ano para entrar muito melhor do que eu entrei nos últimos anos. Do penúltimo, que na verdade eu passei por 3 grandes ciclos dentro da minha carreira, dentro desse mercado, que acontecem mais ou menos entre 5 e 6 anos. Então eu vi para mim a evolução do primeiro para o segundo, e eu tô vendo agora desse terceiro, que vai ser o terceiro de fato de direito, porque eu não sei se Covid a gente pode considerar, porque foi uma coisa tão fora do que se esperava, tão fora do normal, que não é exatamente o ciclo completo. Teve coisas que aconteceram ali que foram completamente atípicas para a humanidade, então não dá para você considerar. Então, voltando ao meu ponto, se você se interessa em aprender sobre trade de verdade, de um jeito responsável, do jeito onde risco é considerado totalmente, você tem uma visão madura e você entende primeiro o que você pode perder, você preserva, você pensa no que você pode perder primeiro, antes de ter essas ilusões, esses devaneios que o pessoal fala de você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, esquece o vai ganhar, esquece tudo isso que é fantasioso, que é design para te enganar, para te ludibriar, e pensa primeiro assim, o que eu posso perder? Se eu posso perder, como é que eu vou me posicionar? Você vai se posicionar pequeno. Se você não tem ainda facilidade de fazer trade, o que você vai fazer? Com quanto dinheiro você vai começar a fazer trade? Eu te digo, zero, nenhum. Você não começa a fazer trade com dinheiro nenhum. Você tem um monte de simulador para você aprender. Você pode aprender a trade options de um jeito responsável. Todo mundo fala que options é cemitério de malandro. Quem fala isso não entende de options. Eu entendo a razão que as pessoas... Eu fiz um vídeo sobre isso, vou até linkar esse vídeo aqui. Mas com um approach responsável, maduro, com experiência, entendendo seus limites, se entendendo como ser humano, a sua tolerância a risco, até onde você está disposto aí, se preservando e tendo calma, tendo paciência, olhando para o gráfico, olha para o gráfico do S&P, vou botar aqui para vocês, o gráfico do S&P 500, eu faço isso com todo mundo que eu dou, da nossa comunidade, nos cursos, eu sempre mostro isso para todo mundo, estou fazendo isso para vocês, geralmente eu não divido tantas coisas, mas eu estou dividindo para vocês, para todo mundo que tiver interesse, gratuitamente, porque isso eu acho que é importante, é o momento que a gente precisa realmente se ajudar. Olha para esse gráfico, olha para o S&P, você vai perceber que a única direção que o S&P 500 conhece no longo prazo é que ele suba. Ele vai cair? Yes. A economia vai balançar? Sim. Você vai falar assim, caramba, parece que é o fim do mundo? Parece. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando as coisas parecem que não podem ser piores, aí que a coisa fica assim. Quando as notícias, se você ficar vendo CNBC.com, ou se você ficar vendo Bloomberg, você tem acesso a esse tipo de website, ou Wall Street Journal, ou tudo relacionado com finanças e com notícias em geral, vai sair todas as notícias, você vai se desesperar e você vai involuntariamente, ou voluntariamente, espero que não seja o caso, mas invariavelmente, com certeza, você vai acabar tomando a decisão errada. Então tenha paciência, entenda os ciclos do mercado, estude, veja os meus vídeos, procure outras pessoas, tem gente de qualidade dividindo informação boa aí. Corra dos picaretas, corra de quem está repetindo as mensagens que escuta na internet sem conseguir contextualizar. Preserve seu capital primeiro. Lembre-se que um hedge pode ser de várias formas, inclusive você ter cash na sua mão no momento desse. Se você não está seguro, fala assim, caramba, eu não estou seguro, eu não sei o que fazer, eu tenho capital, espera um pouco então. Obviamente que você está perdendo capital com inflação, e você pode perder muito mais tomando a decisão errada com seus investimentos. Então, use cash como um hedge também, não pense assim, se você já aprendeu alguma coisa sobre isso como seguro, mas eu tinha que estar usando meu dinheiro para alguma coisa. Se você não se sente seguro, segura o seu dinheiro um pouco. Entenda que a gente está passando por um ciclo de queda no mercado, earnings compression. Quando as empresas começam a reportar bad earnings, é inevitável que o mercado caia. Isso é inevitável que aconteça porque o consumo já está sendo crushed, a inflação já tá fazendo isso, e a narrativa sobre a inflação já está mudando, o foco do mercado já está numa recessão que vem por aí. Por isso, mais uma vez, cuidado, cuide do seu capital, se proteja, faça o que você se sentir confortável, busque informação.
O link do Clube do Investimento está aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui. Eu fico feliz, teve pessoas que me perguntaram coisas aqui no YouTube específicas sobre conta de aposentadoria e outras coisas mais. Eu tenho um prazer em responder. Existe o Clube do Investimento exatamente para isso. A gente criou uma comunidade, um ecossistema de educação financeira de verdade. Não que eu me... Eu não sou educador financeiro, pessoal. Eu não sou educador financeiro. Eu sou operador do mercado. Eu vivo do mercado. Eu não estou aqui para filosofar com vocês, não estou aqui para ficar falando de coisas redundantes, não estou aqui para ficar achando achismo ou tentando encher linguiça para falar para vocês de um assunto que realmente eu não domino, porque infelizmente é o problema maior do que existe de educadores financeiros. Eu nem sei o que esse termo quer dizer. Educador financeiro para mim é um professor de economia ou de finanças a nível universitário. Isso é realmente educador financeiro. Você não pode esperar de uma pessoa que não tem um tipo de formação desse tipo ou experiência contada em anos, de preferência em décadas nesse mercado, que te dê a melhor informação. Então, busque informação, proteja seu capital, já se prepare. Aproveita esse vídeo e fala assim, olha, ok, vou me preparar. Prepara o seu coração, prepara o seu estômago. Divide esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir, para que as pessoas se preparem de um jeito positivo, que você pode ter certeza do seguinte, enquanto a maioria esmagadora de investidores de pequeno porte estão se descabelando, o Smart Money vai começar a acumular, como eles sempre fazem esses ciclos, os melhores estoques pelos melhores preços que você vendeu para eles barato porque você ficou com medo. Não seja vítima desses caras. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça, deixe seu like, subscreve para o nosso canal, divida esse vídeo com outros amigos, outras pessoas que precisam ver. Eu vejo vocês de novo na próxima.